Ah, pastor da Maranata, quanto tempo já? Da Maranata, porque eu sou da Maranata há cerca de 16, 17 anos. Eu fui 22 anos metodista wesleyano, Ano. lá que eu me converti. Estou na Maranata, acho que 18, 9 anos, um pastor da Maranata. Mas aqui em Campo Grande? Não, fiquei um período em Jacarepaguá, depois fiquei 5 anos e pouco em Nova Iguaçu e estou a fazer 3 anos no Recreio. Ah, pertinho, né? Sim, mas a minha origem, quando eu saí da metodista wesleyana para Maranata, foi para a igreja de Campo Grande. Entendi. Meu filho é da igreja de Campo Grande, minha família, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, cunhada, eles são da igreja de Campo Grande. Ah, legal. Família toda enraizada ali, né? Sim, Já pastor e também professor de seminário, é isso? sim, sim. Qual a matéria lá que o senhor costuma... Como o seminário é por módulo, então eu leciono algumas matérias. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, hermenêutica, Hermenêutica, exegese. exegese hermenêutica, noções de grego, noções de hebraico, Teologia sistemática alguma? principalmente, é a que eu mais gosto. Que legal, né? Mas o Lúcio esteve aqui, né? Ele teve Ele aqui. gosta, normalmente ele não quer que eu dê aula de teologia sistemática, bota para paixão outras dele. coisas. Eu amo teologia sistemática. Que legal. Eu estava hoje pensando no nosso bate-papo aqui no podcast e Deus me deu assim, o que acontece, pastor Ayrton? Esses últimos dias eu tenho visto, isso já acontece há muito tempo, mas eu tenho visto esses dias nas mídias sociais, assim, alguns que autodenominam pastores e, assim, escandalizando totalmente o evangelho. Nós sabemos que não é o evangelho genuíno, entendemos isso, mas sabemos que mesmo assim eles acabam vindo o escândalo através dessas pessoas. Eu queria trabalhar com o senhor aqui de uma maneira sucinta, mas eu gostaria que o senhor fizesse a contextualização. Um texto, e é assim, é um texto que a gente conhece bem, só para a gente contextualizar o que está acontecendo hoje e a visão do apóstolo Paulo já há muitos anos atrás. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, ele diz: afasta-te. O senhor entende disso, trazendo uma contextualização e assim a gente também fazendo uma aplicação? O senhor vê assim uma visão do apóstolo Paulo, parece que ele está vivendo nos dias de hoje? Eu tenho uma visão. Acho que as pessoas são mais pessimistas do que eu. Quando a gente vê em Atos capítulo 20, versículo 28, quando Paulo, falando aos presbíteros de Éfeso, diz assim: apacentai o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Logo em seguida ele fala: porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes não pouparão o rebanho. Então, essa ideia que antes os pastores eram tudo homens, todos os pastores eram aquela bênção, e hoje, olha, a coisa não tem quase nenhum pastor homem de Deus. Se nós analisarmos os últimos dias, não só você lê o 2 Timóteo capítulo 3, nós temos 3 situações falando dos últimos dias, que é 1 Timóteo 4, nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu ia pegar esse texto também. Então, é uma apostasia da fé. 2 Timóteo 3, 1 em diante, os últimos dias serão dias trabalhosos, pois haverá homens egoístas, avarentos, então amantes de si mesmo.
amantes do dinheiro. Então, eu chamaria isso de uma apostasia moral. Primeiro, apostasia da fé. Apostasia moral. E segunda carta de Pedro, a partir do versículo 1, ele fala que nos últimos dias surgiriam escarnecedores andando segundo as suas paixões, dizendo: quando será o dia da sua vinda? Então, nós vimos uma apostasia da esperança. Então, a apostasia da fé, a apostasia do amor, que seria moral, e a apostasia da esperança. Quando a gente analisa Paulo em 1 Coríntios 13, quando ele fala há três que permanecem, a fé, a esperança e o amor, ele tem uma palavrinha que está ali: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Se a gente olhar com calma, esse agora de Paulo, ele diz que só vai passar quando, agora vemos em espelho, a partir do versículo 11, até que veremos face a face. Aí agora permanece. Então, enquanto houver igreja na terra, é verdade que haverá apostasia da fé, apostasia da esperança, do amor, como já havia na época dos apóstolos. Se nós pegarmos João, que foi o último, lá pelo ano 90, João, ele escreve lá, dizendo assim: olha só, eu tenho mandado, mas Diótrefes não recebe. Se eu for aí, eu vou falar cara a cara. Se nós analisarmos tanto o Evangelho, as três cartas, e as três cartas, ele está combatendo o gnosticismo, que já estava na igreja. Ele diz assim: muitos anticristos estão entre nós, mas virá o anticristo. Então, repare que João, que Paulo, todo mundo morreu ali por volta da destruição de Jerusalém, um pouquinho antes, até o ano 90, cerca de 20 anos, a igreja já estava sendo infiltrada pelo mundo grego. A igreja que começou judaica, ela vai inchando de pensamentos. Então, os primeiros pais da igreja, eles vieram cheios de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Então, a igreja sempre sofreu esses ataques. Mas, ao mesmo tempo que o Novo Testamento fala sobre essas três coisas, há duas coisas que o Novo Testamento também diz que aconteceram nos últimos dias. Primeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Tanto Hebreus 7, 25, quanto Romanos 8, 34 dizem que Jesus vive para interceder por nós. Então, nos últimos dias, vai ter a apostasia da fé, a apostasia do amor, a apostasia da esperança, mas vai haver sangue de Jesus eficaz, como houve há 2000 anos. E a segunda coisa que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, isso, né? Capítulo 2, versículo 17 e tal, para se cumprir nestes últimos. Então, os últimos dias já começaram na época dos apóstolos. Os últimos dias não foi assim. Agora, nós estamos mais próximos do último dia, que é aquele período que a gente chama de grande tribulação, até que Jesus vem em glória, e depois inaugura-se o milênio. Nós somos pré-milenistas, então nós cremos que Cristo vai reinar literalmente. Mas os últimos dias, após a morte, a ascensão de Jesus e o derramar do Espírito Santo, olha o que diz lá. A promessa, versículo 38 e 39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto nosso Deus chamar. Então, desde a época dos apóstolos, a igreja foi assolada por falsos pastores, anticristos, e a igreja foi sustentada pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. O que eu acredito que esteja acontecendo, é que o multiplicar da ciência tem multiplicado as informações. Exatamente. Então, hoje, em tempo real, toda a malignidade do mundo, que antes ficava restrita a uma tribo aqui, um povo aqui, os romanos, que eles abusavam e matavam crianças que eles compravam nas praças, no mundo greco-romano, depois a gente olha a época da igreja, o que houve de apostasia da igreja verdadeira com falsas purgatório, indulgências, salvação sendo vendida, matando em nome de Cristo. Porque parece que foi assim, até 100 anos atrás, nós tivemos um cristianismo do céu e agora estamos no cristianismo do inferno. Não é verdade. Desde que a igreja nasceu, Jesus fez a promessa que as portas do inferno não prevalecerão, Mateus 16, 16 adiante.
E a sua igreja sempre foi assolada por falsos profetas, por falsos cristos. Agora, quanto mais próximo do período que nós chamamos de grande tribulação, eu creio, as dores estão aumentando, então a maldade está aumentando pela quantidade de informação. Você queria fazer uma maldade antes, você tinha que se deslocar, procurar um lugar e fazer. Hoje você faz uma maldade convencendo uma pessoa a se matar dentro do seu quarto com o seu aparelho. Então, o que está acontecendo não é que o homem está ficando pior. É a quantidade de informações, de possibilidades que estão se multiplicando. E se a tua maldade tiver mais possibilidade de ser aflorada, não é que o homem era pior. É que a oportunidade do homem manifestar a sua maldade está sendo maior. Tem um versículo em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. Isso aí da época dos apóstolos. Ah, não, agora a igreja vai ser perseguida, meu Deus, meu irmão. Mas o amor também está diminuindo muito. Sim. Né? Aí, veja bem, o amor de quase todos esfriará. Isso aí, Lucas 18, Jesus fala lá sobre aquela oração perseverante. Porventura achará fé na terra o Filho do Homem, quando voltar lá no versículo 7, 8 e tal. O que está aumentando? Essa iniquidade está aumentando porque está aumentando a possibilidade de informação iníqua. Deixa eu ver se eu me faço entender. Até 100 anos atrás, 100 e poucos anos, nós não tínhamos avião, não tínhamos carro. O tempo que Napoleão levou para chegar a Jerusalém era o tempo que se levava os Césares. Então, durante 2000 anos, o meio de transporte foi o mesmo. Ao mesmo tempo. De repente, aí você vai para Daniel quando diz que a ciência se multiplicará. Sim, sim. De repente, hoje, você tem um vírus no Japão e um japonês viaja para o Brasil e ele traz esse vírus. Antigamente, não. O navio levava meses. Provavelmente ele morreria no navio. Então, a iniquidade, essa maldade, não se sabia. Não sei se vocês já leram sobre isso. Há uns 100 e poucos anos atrás, acho que foi um médico norueguês. Ele ficava alarmado porque morriam mais crianças no parto e mães e tudo que eles faziam do que a parteira. Ele não sabia que no hospital morria um monte de gente. Aí, o que ele fez? Foi analisar as parteiras. E aí, vendo as parteiras, ele viu que as parteiras, o índice de morte era mínimo. Já no hospital, era enorme. Qual era a diferença? As parteiras se lavavam. E no hospital, o médico abria um morto, daqui a pouco fazia um parto, daqui a pouco fazia uma cirurgia. O que aconteceu? Esse homem foi ridicularizado, foi internado como louco. 50 anos depois, está lá dizendo, descobriram que se lavar, os micróbios, bactérias. Repare, micróbio, bactéria sempre houve. Lepra sempre houve, doença. Só que a ciência está se multiplicando, você faz experiências no laboratório. O que vai sair dali pode gerar uma série de doenças. Então, repare, o que está aumentando, volto a dizer, não é a maldade humana. O homem sempre foi mal por natureza. O que está aumentando é a possibilidade dessa maldade se ampliar. Então, hoje, o vírus mata muito mais, rapidamente, todo mundo tem que fazer, e aí você cria armas que você destrói em massa. Então, nos dá aquele impacto que a questão da maldade está aumentando. Mas isso a Bíblia diz porque ela prevê isso tudo que está acontecendo. O homem mexendo na natureza, a natureza então gerando mais terremotos, mais isso, mais aquilo, os vírus sendo inventados. Então, Mateus 24 vai falar de pestes, de terremotos, de tudo. Mas não isso é consequência do pecado. Então, os últimos dias, para mim, já começaram lá com Cristo, e sempre houve esse tipo de maldade. Contudo, eu acredito que o poder do Espírito Santo está aí. Olha, querido, eu estava na igreja há um mês atrás. Uma irmã de São Paulo, uma senhora de 70 e poucos anos, está triste porque eu estava idosa. Ela virou e disse assim: eu vou visitar o filho, visitou o filho, foi lá na nossa igreja. Ela estava na nossa igreja. No sábado seguinte, ela voltou à igreja, mas no sábado ela estava muito triste.
porque ela trabalha para Jesus desde de 1970 e pouco com missões, em São Paulo. Mas estava ficando velha, doente. E ela ficou triste, pensando, o que vai ser de mim? E em casa ela fez uma oração no sábado de manhã, Senhor, eu queria tanto ouvir uma mensagem sobre fé. Eu estava na minha casa, orando, Senhor, o que eu prego amanhã? E eu tinha pregado uma mensagem sobre fé cerca de um mês antes. E uma voz falou no meu coração, prega sobre fé amanhã. E aí eu preguei no domingo de manhã sobre fé, quando acabou o culto, ela veio falar comigo. Visitei um pastor de 80 anos da Assembleia de Deus, Luiz Gonzaga, e ele me contou, foi minha conselheira na Metodista Wesleyana, a irmã Melinda, há uns anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás. A irmã Melinda estava na sua casa, o pastor Vininho da Assembleia de Deus, ele chegou, a esposa dele internada no hospital. Ele falou, Vininho, vamos aqui na Portuguesa. Ele foi lá na Portuguesa. Quando abriu o portão, a Portuguesa olhou para ele e falou assim, homem, que luta é essa que tu estás passando com a tua esposa? Vamos orar. Orou por ela, ele me contando. Eu visitei ele semana passada. Pastor Luiz Gonzaga, há muitos anos, quase 30 anos que eu não via. E o Luiz Gonzaga me contou que ela, na oração, ela contou tudo o que estava acontecendo com a esposa no hospital. Acabou de orar, ele pegou, conversou com ela, foi para casa. Ô, pastor Vininho, você contou para ela o meu problema? Eu não. Ele foi para o hospital. Ele disse para mim que chegando no hospital, e a esposa dele estava presente nessa nossa conversa, ela estava lá semana passada. E aí ele disse o seguinte, quando ele chegou no hospital, a esposa estava lá. Na hora, ela falou, que hora você estava orando por mim? Pois é, nessa hora eu estava aqui no quarto, quando um monte de homem de branco entrou aqui, que para mim era tudo médico, enfermeiro, e eu falei assim, ninguém falava comigo, todo mundo olhando para mim de branco e parado olhando para mim. Ela disse que falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fechar o olho, vou dormir, ninguém falar nada. Fechou o olho e dormiu. Quando acordou, estava curada. Então, é verdade que esse agir da iniquidade está aumentando por causa da ciência multiplicada? É verdade. Mas não falta poder ao Espírito Santo de suprir toda essa malignidade. Enquanto o Evangelho for pregado e o poder do Espírito Santo se manifestar, e Deus vai continuar curando, vai continuar salvando, vai continuar libertando. Eu não entro em crise. Porque, agora os últimos, meu Deus, como é que vai ser? E o Brasil? Nunca foi diferente. A igreja sempre foi perseguida. Agora, no Brasil, porque nós tivemos agora, pega a história, quantos pastores, quantos irmãos, porque pregavam nas praças, eram apedrejados. Quando vinham, não é isso? Os líderes religiosos apedrejados do evangelho. Quando eu aceitei Jesus, a minha família não gostou, eu fui o primeiro a me converter. Hoje todo mundo se converte, é festa. Oh, meu Deus, todo mundo crente na igreja. Há 40 anos atrás, quando você se convertia, a tua família dizia, você é crente, a gente não gosta mais de você. Exatamente, isso. Os parentes paravam de falar. Alguns eram proibidos de entrar em casa. Então, porque o evangelho foi muito pregado assim no Brasil, e surgiram muitas igrejas neopentecostais, Sim. então, e aquela coisa. Então, o Brasil hoje acho que é 20%, 30% de evangélico. Isso aí passou a impressão para a gente que nós estamos bem, o Brasil está bem. Não existe, o mundo jaz no maligno. E a igreja sendo luz, ela vai ser atacada pelo inferno. Isso foi na época de Jesus, isso foi na época dos pais da igreja, isso foi na época da reforma, isso foi depois do avivamento. Sabe como era o avivamento chamado pelas próprias igrejas tradicionais no século XX, lá na Rua Azusa? O último vômito de Satanás. Vinha nos jornais. A igreja sempre foi, sempre será perseguida. Então, os últimos dias já começaram com a apostasia da fé, a esperança do amor, desde lá de trás. Está potencializado? Está. Mas eu quero dizer que nos últimos dias, o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês sobre milagres. Vou contar o último, para a gente passar o assunto. Estava na igreja do Recreio, o Rogério está comigo aqui. Nós estávamos na igreja do Recreio e um irmão da igreja, acabou o culto, nós fomos comer na Santa Marta. E aí, quando estava lá, tinha um irmão da igreja, o Tom, estava com a esposa e uma irmã. E aí, o Tom veio cumprimentar a gente, aquela coisa toda, falou, estou com a minha irmã aí. Eu falei, vamos... Está fazendo tratamento de câncer. E ela veio de acho que Rio das Ostras. E ela ia fazer a quimioterapia na segunda-feira.
Mas aí ele, pastor, não fala nada com ela não. Ela não suporta a igreja evangélica. Aí eu falei, é mesmo? Rapaz, tal, não sei o quê. Tudo bem. Acabamos de comer, cumprimentamos assim e tal. Quando estamos saindo, eles também saíram. Quando chegamos na porta, saindo Santa Marta do Recreio, ao lado do McDonald's, eu virei para ela, a senhora vai ao médico amanhã? Vou. Podemos orar pela senhora? Claro. Ela é de outra religião, não gostava de crente. Mas aí, na porta do Santa Marta, aquele grupo orou por ela. Tudo bem, vamos embora. Passaram-se 2 semanas, estou lá na igreja, pregando. E aí, contando história, pregando. No meio da mensagem, ela levanta a mão. Sou eu que vocês oraram por mim na porta de Santa Marta, eu fui curado. Segunda-feira ela foi, Jesus curou ela. Maravilha, né? Quem segura esse evangelho? O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E de vez em quando a pessoa não crê, Jesus faz milagre também. Verdade. A gente vê, biblicamente a gente vê. Então, eu estudo escatologia, leciono escatologia, afirmo que os dias estão realmente se cumprindo tudo da Bíblia, isso tudo. Eu só não sou alarmista em pensar que era um céu há 2000 anos, todos os pastores, em nome de Deus. Eu me converti há quase 40 anos. Eu conheci muito homem de Deus usado por Deus, maravilhoso, que apostatou da fé. Conheci pastor 71. Conheci. Porque eu fico assim, não, mas há 30 anos atrás, quando a igreja é isso, quando eu fico, é verdade, eu vi milagre, mas eu continuo vendo milagres. Eu conheço pastores que dão vida pelo Evangelho. Conheci e conheço. Eu não sou essa pessoa que pensa, não, antigamente tudo era maravilhoso e hoje somos Laodiceia. Não, tem muito homem de Deus dando a vida por Jesus, muito homem de Deus se entregando totalmente para essa obra, abrindo mão de muitas coisas de conforto para servir a Jesus. Agora, sempre o joio será semeado com o trigo. Existem muitos anônimos, né? Principalmente anônimos aí que não tem falar de nome... quem está na mídia, quem está com jatinho, quem está isso, quem está aquilo. Eu conheço um monte de pastor que sai do trabalho cansado, suado, vai pregar, faz visita, ora... Agora, esses não estão na mídia normalmente. Sim, eles é que dão a vida normalmente pelo Evangelho. Agora, eu não sou contra, de repente, esse pastor prega, e aí muita gente, aí de repente tem um salário, porque a igreja dele é uma igreja grande. Não me meto nisso. Desde que ele não faça do Evangelho comércio, ou seja, se comece a se aproveitar do Evangelho para se tornar rico, se ele for bem-sucedido pela sua capacidade, pela sua profissão, pela sua herança. Eu não gosto muito de quem enriquece às custas do Evangelho e muitas vezes de forma errada. Mas isso faz parte do pacote.